Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Coffee com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges e esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que de fato guia nossas vidas. Então, a sua história aqui também importa. É um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo e muito significado. E antes de começarmos, queria agradecer a CP Marketing Digital, que é a responsável por tornar esse espaço possível. Eles trabalham também com marketing, com social media e tem esse estúdio de podcast. Então, se você quer conhecer mais sobre, é só pesquisar o @cpmarketing.br, tá bom? E antes de começarmos também, um cafezinho. Queria agradecer também a Go Coffee, que trouxe também, além de um café, essa xícara maravilhosa para poder incluir aqui no podcast. Então, a nossa parceira também gostaria de agradecer. E sem mais delongas, hoje, no nosso primeiro Pod Coffee com Propósito, eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial. Ela que, além de ser uma referência na área de nutrição, na sua área de atuação, ela também é minha parceira, amiga e grande mentora. Então, é um prazer imenso poder receber ela aqui. Ela que tem um dom de ensinar para além da sua área de atuação. E é impossível não se inspirar e conectar com ela, com tantas vidas que ela transforma para além dos seus pacientes, né? Mas de profissionais e futuros profissionais. Então, Ariane Reis, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Café com Propósito. Que honra, né? Obrigada. Obrigada, Ana. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, né? Dividindo mais essa história, conseguindo compartilhar com você mais essa trajetória que você está iniciando. Estou muito orgulhosa, muito feliz e vamos lá, né? Hoje eu tô só pra ser conduzida. Por conta. Obrigada por ter conduzida. aceitado o convite. É muito especial mesmo poder te receber aqui. Então, hoje, eu quero trazer, assim, um pouco da sua história, né? Eu conheço um pouco dela, mas eu quero que mais pessoas conheçam, né? Como eu disse, é impossível não se inspirar com toda a sua trajetória, com quantas vidas você impacta. Então, você é uma pessoa que me inspira muito e tenho certeza que vai inspirar as pessoas que estão aqui ouvindo também. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, né? Quando que você percebeu, porque a gente sabe, né? O que você faz é além da nutrição. Então, quando que você percebeu, que você falou assim, isso daqui que eu faço é para muito além da nutrição, né? E como que isso se tornou um propósito na sua vida? Então, gostaria que você contasse aqui pra gente um pouco dessa jornada de vida, né? Que é para muito além da nutrição. Que pergunta, né? Bom, Ana, eu acho que, assim, o dia que eu quis desistir da nutrição foi o dia que eu entendi o que realmente eu fazia. É natural e normal que nós, né, depois que saímos da graduação, a gente tem aquela sede de querer ser um excelente profissional. Então, isso é normal. Imagina lá atrás, né, 2013, mais de 10 anos atrás, assim, o que é que não passava na minha cabeça? Eu tinha 20, 21 anos, mais ou menos. Então, naquela época, meu interesse maior era ser vista como nutricionista. Uhum. Então, a minha busca era realmente como a consolidação de uma boa profissional, de ser referência, de poder ter uma valorização financeira. E aí, eu trabalhei por muito tempo só focada em ser uma grande nutricionista. Uhum. E assim como qualquer outra coisa que a gente faz todos os dias, igual o treino, igual a dieta, né? Igual tudo que a gente tem uma rotina, vai cansando. E foi mais ou menos ali 2020, 2021, acho que potencializou muito também com os desafios da pandemia, porque realmente para as pessoas que viveram a pandemia dentro do mercado, foi um grande desafio. Manter consultório, conseguir ter driblar, porque a gente vivia numa insegurança, não sabia o dia de amanhã. Então, eu enfrentei vários desafios emocionais. Uhum. Então, foi minha primeira crise de ansiedade, foi meu primeiro bater, assim, falar, cara, a ansiedade existe, a depressão existe, e se eu não fizer alguma coisa, eu não vou sair desse lugar. Eu tive, pela primeira vez, a vontade de desistir de ser nutricionista. E quando eu falo sobre isso, até, assim, me remete porque tem várias coisas durante essa caminhada. Às vezes a pessoa pergunta assim, qual que é a virada de chave? Não existe uma virada de chave. Existem várias viradas de chave, mas tudo isso só foi possível porque, graças a Deus, eu sempre tive ele como o início. A base, né? O início. Não teria como ter acontecido da forma que aconteceu se não tivesse sido Deus, né? E eu lembro muito, assim, que nesse dia, eu fiquei 2 dias sem tomar banho.
Eu tava deitada na minha cama e eu falava, cara, não tem outra saída. Eu preciso desistir disso aqui mesmo e fazer outra coisa, né? Eu consigo fazer outra coisa, então tá tudo certo. E Deus falou muito abertamente comigo, assim, você tá fazendo tudo errado. Você só tá nesse desânimo porque eu te entreguei uma coisa... Você tá fazendo outra. E você tá fazendo outra. Você tá fazendo o que você quer. Eu queria visibilidade, eu queria likes, eu queria comentários, eu queria ser famosa. Eu não queria ser reconhecida. Eu queria ser famosa. Então, eu me perdi no personagem, né? Literalmente. Eu era uma pessoa dentro da profissão, sabendo que eu, Ariane, não era aquilo. Então, eu iniciei um processo de autoconhecimento. Foi quando eu iniciei com ajuda, né? Com um trabalho realmente de dentro para fora. Iniciei processo de terapia, fiz um excesso, eu falo assim, foi um excesso de conhecimento. E junto com isso também voltei a ficar mais próximo de Deus, né? Voltei mesmo para dentro do meu servir. Eu sou católica, eu fui criada dentro da igreja, já tive à frente de muita coisa dentro da igreja, né? Já fui catequista, já fui coordenadora de grupo de jovens. Então, assim, tudo que eu tinha me distanciado, eu retomei. Então, eu acredito que ali, naquele momento, Deus me mostrou que não era isso, que não era o que eu estava fazendo. E aí, eu comecei a entregar a Ariane antes da nutricionista Ariane. E aí, as coisas começaram a modificar. Então, de lá para cá, muita coisa tem acontecido, né? Então, é um processo de autoconhecimento, um processo de transformação espiritual. Quanto mais próximo de Deus, mais... Eu falo que, assim, mais treinado você vai ter que ficar. Porque o jogo, ele só fica mais difícil. Porque ninguém que está distante... Como se diz, ninguém que está distante sofre tantas tribulações, né? Então, quanto mais eu fui me aproximando, mais eu entendi que as limitações e as batalhas iriam acontecer. Então, assim, todos os dias, né? Todo dia é um dia. Então, a Ariane, além da nutrição, é lindo? É romantizar? Não, gente, não é romantizar. Tem dia que eu falo assim, cara, não posso usar a expressão que eu gostaria de usar aqui, mas assim, o que tá acontecendo, né? Mas fazer eu me encontrar com o meu propósito e entender que as minhas missões, elas são modificáveis. Então, hoje eu tenho outras coisas que eu faço, além de atender o meu paciente, mas todas vinculadas à minha ferramenta de trabalho, que é a nutrição. Eu realmente não me vejo sem ser nutricionista, sem atuar, né, como nutricionista. Mas não tem como eu me desconectar da Ariane. Então, desde que eu decidi colocar quem eu sou antes, eu consegui entender que não é sobre a nutrição, é sobre o que eu faço através dela. Eu me identifico muito, você sabe, né? Muito com você. E faz muito sentido tudo isso que você trouxe, né? Porque quando a gente se conecta com nós mesmos, é onde a gente começa a ter autenticidade, é onde a gente começa a se encontrar, de fato, o sentido da vida, né? Porque se a gente tenta moldar, né? Ainda mais nos dias de hoje, rede social, onde a gente fica ali se comparando diante do que tá, né? Do que as pessoas mostram que elas querem, né? Então, eu vejo muita gente se perdendo ali por conta disso. E eu falo porque eu já fui essa pessoa que tentou fazer igual. Tem que ser igual fulano, porque é assim que eu vou ter sucesso. Então, acredito que é nesse caminho que a gente se perde, né? Então, eu sou uma pessoa muito a favor da rede social. Eu sou a favor do marketing, né? Você sabe o quanto eu gosto dessa parte do digital, o quanto pra mim... profissionalmente foi importante e é importante no meu mercado de trabalho, no potencial que isso me trouxe em relação às conexões que eu pude ter por conta realmente do digital. Mas a gente já entende hoje, quanto mais eu estudo essa área, mais eu percebo que quanto mais autêntico você é, autêntico não quer dizer que você vai ser um personagem. Significa que você vai colocar você dentro daquilo ali. Então, quanto mais autêntico maior vai ser a sua entrega e a conexão com as pessoas. Porque já passou aquela fase em que as pessoas se conectavam só com o que é bonito, né? Tanto é que a própria mídia agora já veio, né? Retirando o quê? O excesso de filtro, dando agora cada vez mais a abertura para as pessoas mostrarem a realidade. A humanização da própria rede social já mostra pra gente que se as pessoas estão ficando doentes porque elas querem se moldar e padronizar, porque ela não inspira, né? Ela não se sente inspirada. Ela quer copiar. É bem diferente. É diferente.
a inspiração ela é necessária. Porque sem inspirações, sem pessoas que são referência pra mim, não daria. Nem pra você. Não tem como seguir, né? Não tem como mover. Tipo assim, você precisa saber onde que você quer chegar, de alguma forma, um direcionamento. Mas sabendo respeitar a sua identidade. Porque se fosse pra todo mundo ser igual, não existia nem RG. Que dirá um DNA. Né? Então, assim, se a gente for trazer para a área da nutrição, então, é o que a gente mais fala, né? Cada dieta é única, cada um é um, não dá pra gente usar o mesmo plano para outra pessoa, porque cada um tem uma individualidade. Então, nós, da área da nutrição, que prezamos tanto pela individualidade, como que a gente vai se perder no personagem, né? Exatamente. Não dá. Exatamente. Então, o grande diferencial nosso é ser nós mesmos, né? Eu acho que é isso que conecta, é isso que separa públicos, é isso que faz com que um paciente chegue a você, que outro tipo de paciente chegue a mim, né? Então, a gente não precisa ser iguais, né? É exatamente isso. Precisamos ser diferentes, né? Então, existe mercado para todo mundo, né? Então, hoje em dia, todo mundo fala, o mercado da nutrição tá saturado, o mercado da medicina, o mercado do não sei o quê. Não tá. O negócio é que você precisa se encontrar. Né, colocar você, a sua essência dentro ali. Então, se fosse para você dar um conselho para a galera que está nos ouvindo aqui, que, né, tá fazendo nutrição, ou já é nutricionista, ou de outras áreas também, né? Porque esse conselho, com certeza, vale para tudo. Eu vou começar assim, se o conselho fosse bom, ele não era dado, Ele não era dado. Mas, se eu fosse você, hoje, né, eu falo assim, sempre falo, gosto de falar isso para vocês, né? Se eu pudesse ter a idade que você tem, com os acessos a informações que você tem hoje, o que eu faria com a Ariane de 10 anos atrás, por exemplo, né? De 11, 12 anos atrás. Entenderia primeiro quem eu sou. Então, busque primeiro se conectar com você, para depois você identificar o que você quer fazer. Para você conseguir colocar você primeiro e a profissão depois. Ariane, mas eu estudei para isso, mas antes de você estudar para isso, você já era alguém. Então, assim, independente de religião, eu sempre vou bater o pé de que não tem como. Você precisa ter algo acima dessa terra para você ter certeza que as coisas acontecem. Então, eu sempre falo, eu nasci para ser o que Deus quer que eu seja. Então, ele vai colocar. Se vai ser para ser nutricionista até meus 90 anos, que eu gostaria de viver até os 90, que seja. Mas se não for para ser através da minha atuação como nutrição, que eu possa carregar a minha experiência como nutricionista para poder agregar isso. Por quê? Porque toda a experiência profissional ela vai valer. O currículo, ele é uma parte da nossa história. Uma parte. Mas ele não é a maior parte. Então, se eu pudesse, né, escutar alguma coisa lá na graduação ou no início da minha jornada, eu só gostaria de escutar isso. Seja você. Faz só assim o que você sabe que você é. Que vai dar mais certo do que você tentar ser outra pessoa. Porque a frustração, ela vem. E aí, às vezes, lidar com a frustração é mais difícil do que lidar com o olhar para o espelho e falar, não, tá tudo bem, eu só tô sendo eu. Mas é um processo de autoconhecimento. Por isso eu bato tanto na tecla da importância, né, de ter outras pessoas para conduzir a gente através das ferramentas que a própria psicologia, a psicanálise traz, o estudo como um todo, né? E é isso. Mas se o conselho fosse bom, ele não era dado, né? Então, fica aí uma estratégia. Fica uma estratégia, né? Fica uma estratégia. Então, com certeza, vai existir algum momento, assim, da nossa jornada, né? Seja ela profissional, seja ela emocional, que a gente vai se perder no meio do caminho, né? Então, porque as frustrações vão acontecer. As coisas que a gente não espera vai acontecer. Então, a gente tem sempre que... Concordo muito com isso, que a gente tem sempre que estar ligado a quem nos criou, né? Que é Deus. Então, independente de tudo, tá conectado ali com a sua essência para que você encontre esse significado, né? E consiga permanecer, porque os desafios vão vir, né? Altos e baixos, e se você não tiver uma base, né? Deus, família, mas Deus principalmente para que te guie e te fortaleça, né? E que faça você se encontrar, né? O seu ser, né? A sua essência. Então... Muito bom tudo isso que você trouxe aqui. Eu acho que tem tudo a ver com o nome do podcast, do né? podcast. Porque eu sempre falo assim, propósito é algo que é concedido por Deus. Sim. Se não fosse por Deus, não era propósito. Então, assim, para quem tem o mínimo conhecimento da Bíblia vai saber. É o primeiro livro. Então, tudo é tirado de lá. A gente pode perceber que os caras maiores hoje que tem, se a gente for trazer para nível Brasil,
Os caras que têm maior visibilidade hoje, dentro da própria rede social, dentro do mercado digital, são caras que utilizam o tempo inteiro a própria Bíblia para o quê? Para consolidar o que eles estão falando. Com certeza, é a base. Então, assim, eu não vejo outro caminho, entende? Não é sobre... Eu sempre falo isso, não é sobre religião. É sobre a parte espiritual. Sim. Cada um tem que respeitar, mas a gente tem que entender que teve um princípio. E todos temos um guia, né? Tem Tá que ter um ali. guia, tá ali, é o manual, Sua né? opinião não importa. O que Uma importa é o vez- que tá escrito aqui. Uma vez visto, não tem como você desver. Não tem como desver. Então, aí vai ser... Aí, meu amigo, aí a jornada, ela fica mais difícil Fica mais mesmo. intensa. É, fica mais difícil. E você sempre teve clareza, Ari, sobre esse propósito seu, assim, de... que você trouxe, né? Do que Deus quer que você seja. Você sempre teve essa clareza dentro ali, desde o primeiro momento. Por que você escolheu nutrição, assim? Por que você falou, vou fazer nutrição? Ah, com 17 anos você não tem clareza, né? Não tem. Assim, é claro que a minha vivência dentro da igreja é desde criança, Uhum. né? Então, em relação a essa parte espiritual, foi uma coisa que meus pais ali tiveram sempre... Eu sempre tive essa base. Uhum. Mas isso não foi conectado em nenhum momento na hora de escolher a minha profissão. Uhum. Quando eu decidi escolher nutrição, é porque eu fui uma criança e um adolescente acima do peso. Uhum. Então, eu escolhi a nutrição pensando em mim. Pelo seu próprio processo. Pra eu conseguir entender por que pra mim era mais difícil que pros outros. Uhum. Por que pra mim era mais difícil ter que lidar com o comer e não poder comer tudo que eu queria. Ou então, por que eu não podia comer e a pessoa do meu lado podia? Por que minha amiga na escola comia salgado e tomava refrigerante todo dia e não engordava e eu não comia nada e eu tava gorda? Tipo, gente, é isso mesmo. Queria entender. A palavra gorda, ela existe. As pessoas vieram hoje trazendo assim, porque não pode falar gordo? Porque não pode falar magro? Porque... Não, e gordura, ela não tem que ser romantizada, não. Se você tá acima do peso, se você tá num processo de obesidade, você tem excesso de gordura, você tá doente. Obesidade Alguma é coisa doença. tá acontecendo. Que seja emocional. Porque, assim, as frustrações enquanto criança e enquanto adolescente, hoje, né, depois da psicanálise, depois de todo o processo que eu venho fazendo, eu entendo o porquê de tudo. Mas eu só tinha 17 anos. E minha primeira nutricionista, eu tinha 11 anos. Então, eu não tinha noção de nada. Uhum. Eu só queria liberdade. Eu só queria poder comer sem ser julgada. Eu só queria não ter que comer escondido. Então, eu fui ser nutricionista pensando em mim. E eu nem queria atender consultório, até porque eu achava um saco essa história de dieta. E continuo achando um saco para quem só quer fazer ali temporariamente e acha que a vida é só 3 semanas focada e o restante do ano, né, deixando a vida levar. E depois querendo um milagre. Então, assim, eu continuo achando um saco, tá? Não precisa constar comigo se você só quiser verão. Se só quiser verão... Vem não. Não vem, não. Não vem porque você não vai ficar. Então, hoje você traz essa abordagem que você aprendeu com seu próprio processo para as outras pessoas que estão ali. E isso conecta. E é um processo eterno, né? Uhum. Eu sempre falo assim, eu nunca vou ser a pessoa que vai poder comer sem ter consciência. Uhum. Eu como com consciência. Até quando eu escolho comer coisas que não estão dentro do meu objetivo ali estético, dentro do meu objetivo de performance, eu estou escolhendo consciente. Eu hoje não como inconsciente. Tipo assim, nossa, eu comi isso aqui sem ver. Não. Por quê? Porque eu tenho quase 33 anos. Uhum. Então, eu passei mais tempo da minha vida tendo contato com isso do que sem conhecer essas informações. Uhum. Mas... Ariane, mas por que você fala assim, que você não vai poder comer sem se preocupar? Porque eu fui entender, né? Então, eu entrei num processo de estudar nutrição, depois eu me especializei na parte esportiva funcional, depois eu fui estudar a parte de nutrigenética, aí descobri, né, através do meu teste genético, que eu realmente tenho o gene da obesidade. Então, pra mim, realmente é mais difícil que pros outros. Uhum. Então, não... Então, de fato, era mais... não existe, isso existe. É comprovado geneticamente. Não te define a genética, Ela claro. não me define, por quê? Mas Porque eu escolhi mudar. Uhum. Mas pra mim sempre vai ser mais difícil lutar contra isso do que pras pessoas que não têm aquele gene ali. Com certeza. Então a gente tem que entender, por isso que eu tenho mais o quê? Empatia quando as pessoas chegam no meu consultório e elas procuram pelo processo de emagrecimento. Uhum. E quando ela fala assim, mas eu não entendo por que eu engordo. Eu entendo por que ela fala aquilo. Porque eu também já tive ali. Uhum. Fala assim, eu também lembro que eu também não consegui entender.
Vamos buscar isso aqui. Eu não posso alisar, eu não posso passar a mão na cabeça, mas eu também não posso julgar. Então, a gente consegue pegar o meio termo e falar, cara, peraí, eu preciso entender para atender. Aí é onde muda o jogo para ser além da nutrição, né? Então, é onde eu consigo realmente ter um olhar humanizado. É onde eu consigo colocar a Ariane antes e depois a nutricionista, que vai calcular, que vai prescrever, que vai ter estratégias, né, nutricionais, enfim. Muito bom. Então, muitas pessoas, elas veem, né, a nutrição com algo técnico. O técnico, ele é realmente importante, né? Mas você sempre aborda mais do que isso. E eu queria saber como que você conecta, né, a nutrição com esse desenvolvimento seu emocional. Porque, com certeza, você teve muitos desafios, né, emocionais, espirituais durante essa jornada. Então, quero que você conte aqui pra gente, né, e para as pessoas que estão assistindo também, sobre esses desafios e como que você falaria, né, com essa questão do técnico e desse trazer além da nutrição, porque com certeza isso não é flores, né? O trazer além da nutrição, ele não é simples, não é só lindo, é lindo falar, né? Além da nutrição, humanizado. Na teoria é maravilhoso, o conceito também é muito bom, mas sustentar o conceito é muito difícil, né? Tem muitos desafios. O que eu penso? Eu penso no óbvio. O que é o diferencial de algum profissional? Vamos supor que você tem os mesmos títulos que eu. Vamos supor que a gente fez a graduação junta, a pós-graduação, todos os cursos juntas. Vamos supor que nós fizemos tudo juntas e o nosso currículo ele é igual. O técnico, ele não vai ser o diferencial. Porque o técnico, ele pode ser adquirido de qualquer forma. Você pode comprar, né? Você pode comprar assim, vou comprar um curso. Vou me matricular nisso aqui. Então, o técnico, ele não é mérito de conquista. Ele é mérito de dedicação e investimento. É para qualquer pessoa que esteja, assim, um pouco decidida. Você não precisa nem se dedicar demais, porque as pessoas não se dedicam muito. Agora, o além disso, você precisa se dedicar. Por quê? Porque você tem que ser leal a você. Eu tenho princípios, eu sei exatamente o que é falar assim, cara, o que pra mim é inegociável como ser humano. É isso. Então, é a primeira coisa que eu coloco dentro do meu trabalho. É o que pra mim é inegociável como ser humano. Não tem como eu pensar de uma forma diferente. Porque na hora que eu vou deitar, é eu, minha cabeça e meu travesseiro. Então, não dá pra eu ficar em paz sabendo que eu tô fazendo uma coisa que desconecta com que eu, Ariane, acredito. Porque desde quando eu decidi que eu seria a Ariane e depois a nutricionista, as coisas mudaram. Então, pra mim, hoje pra mim é uma coisa natural. Qual que é o desafio, Ariane? O desafio que a gente enfrenta em qualquer lugar da nossa vida. Vão ter pessoas que vão gostar de você, vão ter pessoas que não vão gostar. Mas por que elas não gostam? É porque elas não gostam. Então, você para de querer entender o porquê que o outro não gosta e foca em entender por que aquela pessoa gosta. Então, se eu foco em entender por que aquela pessoa gosta, eu começo a descobrir minhas habilidades. E, enquanto profissional, eu vou usar isso com estratégia. Por quê? Porque é venda. Então, não tem como eu falar, não existe marketing, não existe venda. Claro que existe. É o mínimo. Qualquer produto só é vendido se eu consigo colocar na frente o resultado que ele proporciona e, consequentemente, os benefícios que ele traz. Então, se eu sou um ser humano e eu vendo serviço, eu não vendo um copo. Não tem como a pessoa ver. Eu vendo um serviço. Eu presto um serviço. Então, o que eu vou fazer? Mostrar as qualidades, as habilidades que a Ariane tem através da nutrição. É um desafio? Claro que é. Porque vão ter pessoas que não vão gostar, vão ter pessoas que vão julgar, vão ter pessoas que vão criticar. Mas isso vai acontecer eu fazendo ou não. Então, é um processo... É importante entender isso, né? É um processo de quê? É um processo diário. Gente, é muita terapia semanal. Isso que eu ia falar, o fortalecimento emocional. Tem dia que você vai querer chorar em posição fetal? Vai. Tem dia que você vai receber uma mensagem que você não vai gostar? Vai. Vai ter dia que você vai querer mandar essa pessoa pra Dubai? Vai, entendeu? Vai ter dia. Só que você começa a entender que não é sobre você. Então, a dedicação realmente em estudar
o ser humano. Nós somos seres racionais, relacionais. Não tem como eu excluir a nossa relação. A sua relação, ela vai impactar em mim. Mas é aonde eu permito impactar. Até onde, né? O acesso. Então, é como se eu olhasse as pessoas como se elas tivessem, cada uma delas tivessem uma prateleira. Então, eu vou colocando elas ali na prateleira que elas podem estar. E se eu percebo que já não faz mais sentido nenhum aquele relacionamento próximo, ou porque desconectou ali, né? Sei lá, acontece profissionalmente, acontece na parte afetiva, acontece familiares. Vai acontecer pela jornada. Não tem como a gente carregar todo mundo. Não tem como todo mundo ir junto para o mesmo lugar. Vão ter pessoas que vão querer ir para o norte, outras vão querer ir para o sul. Então, eu faço o quê? Eu entendo, eu respeito e eu sigo. É dolorido. Quando eu comecei isso, eu lembrei exatamente do que a Letícia me falou. Foi meu primeiro contato com essa parte, foi com o Eneagrama. A Letícia falou pra mim assim, esteja preparado para ganhar, mas também esteja muito preparado para perder. Porque o processo de desenvolvimento pessoal, ele também está incluindo muitas perdas. E perdas, da maioria das vezes, perdas de coisas que você gosta e de pessoas que você gosta. Então, vão ter hábitos que você vai ter que deixar. Vão ter pessoas que você vai acabar deixando. Gente, quando fala deixar, pelo amor de Deus, não leva ao pé da letra, não. Tipo assim, ela vê as pessoas como descartável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só sobre convívio. Entende? É convívio, é questão de negócio. Você não precisa fazer negócio com aquela pessoa que não tá olhando para o mesmo lugar que você. Nós somos diferentes, nós trabalhamos juntas, nós temos hoje outras pessoas trabalhando com a gente, né? Nós temos mais, eu ia falar 3 pessoas, mas são 4, né? Então, nós temos mais 4 meninas trabalhando com a gente. Então, assim, nós somos uma equipe grande, cada uma diferente, completamente. Esteticamente, estilo, gosto, nós somos jeitos diferentes. Completamente diferentes. Só que nós todas olhamos para o mesmo lugar. Então, eu sempre falo, a mentalidade tem que estar alinhada. Mas a gente não precisa ser igual. Você não precisa concordar comigo. Às vezes, o que você vai discordar é até positivo. Por quê? Porque eu vou aprender. Então, se eu estou disposta a desenvolver, eu também tenho que estar disposta a aprender. Não senta para ensinar quem não está afim de aprender. Porque quem acha que sabe de tudo, Deus vai chamar, gente. Deus vai chamar. Deus me leva, eu tô pronta. Porque você já cumpriu o papel, né? A gente só fica na Terra pra desenvolver mesmo. Com certeza. Essa é a minha visão, né? Minha visão de vida. Assim que eu vivo. E a gente sempre pode aprender com o outro, né? Eu acho que é com as nossas diferenças, né? Então, na nossa equipe, cada uma vai de um jeito, cada uma tem um detalhe, cada uma tem uma característica diferente, que a gente vai se completando, né? Eu acho que é isso que une e faz seguir. E é muito importante essa união, né? E eu vejo que, assim, na nutrição, hoje em dia, acho que mudou muito, né? A história, assim, da nutrição. E você... Eu acredito que é uma pessoa mas quero acreditar que sim. Que contribui muito para isso, né? A gente tem construído aí Eu quero acreditar nisso também, construindo uma nutrição diferente, mas ainda assim, eu ainda vejo que é muito desunida, né? Uma classe muito desunida, uma classe que às vezes não se ajuda. E eu vejo o quanto que isso é importante, né? Pro desenvolvimento. Você teve algum auxílio profissional durante a sua jornada? Como que foi esse desafio, assim, para você? Foi bom? Não foi? Como que foi na sua carreira? Desafio... Se sentiu sozinha ou não? Com certeza, né? O desafio, ele é natural. Acho que isso indifere da área de atuação. E até mesmo, a gente fala da nutrição porque a gente tá dentro. Sim. Mas se a gente for perguntar para um engenheiro, para um médico, para um arquiteto, sei lá, sempre vai ter essa parada do tipo, nossa, a classe é desunida, a classe é desunida. Mas eu antes era essa pessoa. Eu falava, mas a nutrição é desunida. Mas o que eu tô fazendo para unir? Sabe? O que eu tô fazendo de diferente para poder fazer um movimento contrário? Claro que eu passei uma parte da minha jornada, e boa parte dela, me sentindo solitária. Porque tem uma grande diferença de solidão com solitude, né? Sim. Mas solitária mesmo. Tive pessoas importantes no meu processo? Com certeza, gente. Não tem como ter processo de crescimento sem pessoas. Eu fiz tudo sozinha. Nossa, eu sou... Não.
Pelo contrário. Graças a Deus, realmente, eu tive a oportunidade de me conectar nessa jornada com algumas pessoas que foram essenciais nesse caminhar meu. Tanto pessoas da nutrição, quanto pessoas fora da nutrição. Teve inspirações Com durante toda esse caminho. certeza. E isso é fundamental, e é importante, é relevante. E eu vou continuar buscando esse acesso com outras pessoas para poder subir os níveis, né? Mas algo que eu me coloquei foi, eu vou parar de reclamar e eu vou começar a fazer algo para melhorar isso. O que está dentro da minha, do que eu posso fazer, né? Dentro do meu convívio. Então, o Nutrition 360, a nossa comunidade, você estava lá comigo quando eu iniciei esse processo de criação, literalmente estava lá porque era eu, um papel e um sonho, e 2 pessoas que acreditaram em mim, que foi você e a Nath lá no primeiro momento, em 2021 para 22, né? 21, 2. Foi justamente isso. Falei, cara, pra onde que eu tenho que ir para poder fazer com que as pessoas mudem a forma delas de visualizar a profissão? Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros de trabalho. Nós podemos ser colegas, nós podemos trabalhar em conjunto. Ah, eu vou brigar com quem tá há 10, 15 anos no mercado? Não, eu vou para dentro da faculdade. Porque, como se diz, o universitário, Gente, o universitário, ele é ferrado, né? Você não tem dinheiro, você não tem... Pra você ter oportunidade, você tem que ter experiência. E você não tem experiência, Como é que você vai? Como é que você vai? Eu falo, nossa, eu lembro tanto que foi difícil pra mim na época da graduação. Eu falei, cara, eu vou pra dentro da faculdade. Eu vou começar a proporcionar para os estudantes uma visão de mercado diferente. E aí a gente vai criar uma cultura diferente. Então, eu vou poder viver um mundo que eu quero através do que eu vou estar passando para essas pessoas. Hoje a gente tem mais de 500 membros dentro da comunidade, né? Hoje a gente já está indo para o nosso 6º Nutrition presencial. Saímos de um evento que era sem custo, beneficente, para a gente poder colocar aí, no nosso último evento, 150 pessoas com um ticket médio para alto. É uma construção realmente diária. Mas é o doar, né? Eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse tido ali o seu apoio, o apoio da Natália, o apoio do Matheus. Pessoas que acreditaram em um sonho. Porque eu não tinha nada. Não tinha grana para fazer, não tinha nada estruturado, mas eu tinha uma ideia, né? Então, se eu não tivesse ido para frente, talvez eu não teria tido a oportunidade de vivenciar isso. Colho alguns frutos hoje, mas eu tenho certeza que são pequenos frutos perto do que a gente ainda vai conseguir consolidar, né? Eu acredito muito assim. Talvez o Nutrition, ele vai representar algo maior. Talvez eu nem vou estar aqui mais. Porque eu acredito muito nisso. E essa é exatamente essa minha missão. Eu quero desfrutar dele na jornada, para quando eu não puder estar mais, outras pessoas possam desfrutar e eu conseguir falar, não. Você vai ter deixado um legado. A verdade é essa. Assim, eu tinha muito medo e tenho muito medo de partir sem ter deixado nada, assim. Então, se eu não puder deixar um filho, um neto, nada, pelo menos algo da minha história eu vou conseguir ter contribuído na história da outra pessoa. Com certeza. E eu acho que é o que a gente pode deixar da vida, é isso, né? O legado. Você viveu uma vida onde você não teve sentido, o que você vai deixar para outra pessoa? Ai, era um nutricionista que prescrevia uma dieta que não podia nada? Ou não? Era um nutricionista que trazia uma outra visão, né? Que traz esse olhar 360, né? Literalmente. Então, você já parou para pensar do porquê que mais de 500 pessoas estão nessa comunidade? O motivo que estão com você. Então, assim, foi um processo, né? Hoje são mais de 500 pessoas. Então, o que o Nutrition, ele representa para você, assim, hoje, na sua vida? O Nutrition, ele representa hoje um sonho. Ele ainda é um sonho. Porque os objetivos que eu tenho para ele e os projetos, né? Meu planejamento para ele é um projeto, um planejamento muito grande. A gente vai se tornar uma instituição realmente de conseguir trazer o mercado de trabalho para a pessoa que ainda está na graduação e para o recém-formado. É realmente uma rede de apoio. É um lugar onde as pessoas vão poder se sentir pertencentes e não se sentir excluídas. Por muito tempo dentro do mercado da nutrição, me senti excluída. Porque eu não tinha paciente, porque eu não tinha um consultório, porque eu não tinha um nome no mercado. E é muito ruim isso. Por quê? Porque todo mundo vai começar de algum lugar.
alguns com acessos maiores e outros com acessos menores, assim como eu. Que saí da Zona Leste, que pegava ônibus, que andava a pé, que não tinha um puto no bolso, literalmente. E conseguir fazer as coisas que eu faço hoje através da minha profissão é realmente a vivência de um sonho. E eu quero fazer isso por outras pessoas. Se essa pessoa escolheu a nutrição, foi por algum motivo. E eu quero que ela sinta orgulho disso. Então, assim, o Nutrition, para mim, ele representa hoje o meu maior desafio. Eu falo que eu abri mão de muita coisa e tenho aberto realmente mais espaço na minha agenda e mais espaço ainda na minha forma de ampliar meu conhecimento para eu conseguir ser uma pessoa melhor antes de ser uma nutricionista realmente. Porque inspirar pessoas é difícil. E tem hora que eu falo, eu não mereço tanto. Mas eu acredito muito assim, se Deus me deu essa missão, Ele vai me conduzir. Ninguém recebe nada porque tá preparado ou tá pronto. Verdade. Mas porque tá decidido. Então, assim, o processo de decisão, pra mim, ele foi muito claro. E é muito claro. Mas é muito difícil, assim, pensar, né? Então, tem hora que eu falo assim, nossa, eu tô muito cansada. Mas eu não posso. Eu não posso desanimar agora. Eu não posso deixar isso pra lá, né? Então, me faz realmente querer ser melhor todos os dias. É como se fosse... Eu acredito que eu não tenho filhos, mas eu imagino que é como se fosse o filho para uma mãe. Só que ao invés de ter um filho, eu tenho mais de 500. Que eu não consigo colocar dentro de uma casa. Mas eu consigo colocar dentro do meu coração, assim. E é muito engraçado. Que eu lembro, assim, da jornada de muitas daquelas pessoas que estão ali. Inclusive de pessoas que agora já estão na atuação. Que já estão no mercado. Que eu recebo uma mensagem falando assim, Ari, hoje eu tive a oportunidade de fazer tal coisa. De comprar tal coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse comprar. De fazer uma viagem. Isso te preenche? Isso me preenche. Muito mais, às vezes, do que até minha própria conquista material e profissional, sabe? É o que traz sentido. É. Realmente é o que te faz, que te move. Literalmente. É muito louco pensar nisso. E é muito claro de ver você falando, ver o seu olhar, é muito nítido de ver o quanto que isso realmente é um sonho pra você. E eu tive o prazer, né, de poder acompanhar parte desse processo seu aí, de ver esse projeto nascendo, de ver tantas vidas sendo transformadas ali mesmo, né, tantos profissionais e futuros profissionais, né. Então, todas aquelas pessoas que estão ali, de alguma forma, você é uma inspiração para elas. Elas podem não dizer. E às vezes quem não tá ali, a gente é inspiração para muitas pessoas que às vezes nem vai falar. Isso pra gente é claro, né? Então, é muito bonito de ver, assim, você realizando esse sonho e ver o quanto que isso realmente traz esse significado e esse propósito mesmo para você. É muito... Ai, muito lindo. Eu acredito, assim, que para você seja da mesma forma para mim, pela construção realmente desse projeto, né? Desde a construção da marca, desde a escolha das cores do logo, desde pensar que o laranja representa hoje muito... O laranja, a representação de uma cor, ele não é só uma cor pra mim. Não é só um laranja. Não é só um laranja. E você sabe por quê. Sim. Você teve ali... A gente sabe que toda essa estrutura do marketing em si, em cima da criação desse projeto, foi importante. Eu acho que, assim... Além, né, de toda a questão linda e maravilhosa, tem sim uma intenção. Tem sim um marketing por trás. Tem sim uma relevância dentro do mercado. Tem sim uma vontade de potencializar. A criação disso conseguiu potencializar muito o meu trabalho. Consegui colocar uma consulta com um preço que eu sempre sonhei e conseguir ser vista como esse valor é porque realmente a gente conseguiu fazer uma construção de marca muito positiva. Então, é muito importante a gente também colocar isso em xeque, né? Assim, com certeza. Não é só, gente, é um sonho maravilhoso, acordei hoje inspirada e deu tudo certo. Não é só sobre isso. Não é só sobre sonhar, né? E para essa construção de uma marca, qual que você acha que são os principais fatores para que você consolide uma marca, para que você seja reconhecida ali, que as pessoas lembrem do seu nome? A construção de marca, ela tá relacionada a muitos fatores. Eu acho que é muito importante. A pessoa que não tem clareza, por exemplo, desse conhecimento, é importante ela contratar, sei lá, uma agência, contratar uma pessoa para fazer esse trabalho. Inclusive, né, a gente está até dentro de um lugar que faz esse projeto. Eu acho que é importante a gente colocar isso em relevância, né?
Sim, a CP Marketing Digital, ela faz todo esse trabalho, né? De poder trazer a identidade da pessoa ali através do trabalho de social media. Então, de gravação de conteúdos. Também tem esse estúdio de podcast aqui, né? Eles são responsáveis por esse espaço. Então, para você que deseja ter um local onde você vai divulgar a sua mensagem, onde você vai trazer outras histórias. Então, a CP Marketing, ela faz todo esse trabalho. Eles têm uma consultoria gratuita também. Então, 15 minutinhos você consegue conhecer tudo que traz. Então, é só ir lá no Instagram, que é @cpmarketing.br, para você saber mais sobre. Essa parte da consultoria gratuita, gente, pega a oportunidade. Aproveita. Tem um formulário, né? Acho que você vai colocar tem um formulário. É rapidinho também, de responder. que é bem tranquilo. Eu, naquele momento, eu não tive esse acesso, até porque... Eu não vou falar assim que eu não precisava. Claro que eu precisava, mas eu precisava reduzir custo, né? Então, eu estudei muita coisa. Estudo marketing desde 2018. E visualizei assim. Se eu posso construir uma marca que eu não preciso ser vista para ser lembrada, é isso que eu quero. Então, hoje, quando as pessoas falam assim... Ai, laranja é sua cara. Laranja é sua cara. Eu falo... A gente chegou. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Por quê? Porque... A marca, ela tem que ser lembrada. É a cor, é o jeito, é o que... Às vezes é uma música, a gente também trabalhou isso, com né? certeza. Então, ele tá relacionado muito além de um layout. É que a maioria das pessoas não imaginam. Por isso a importância de ter, né, uma equipe por trás. E a gente foi desenvolvendo isso aos poucos, né? Você me ajudou a desenvolver essa parte também. E hoje em dia você não precisa... andar de laranja para as pessoas associarem. Gente, mas eu andei muito tempo de laranja. Existe um começo. Existe, era laranja dia e noite. Mas deu tudo certo, né? Cores laranja, logo. No final, deu tudo certo. No final... Hoje as pessoas lembram, e é para muito mais de uma cor, né? Então, são vários detalhes, né? Que tá ali. E com certeza é importante a gente ter mentor na nossa vida, né? Para guiar a gente, uma pessoa que já chegou aonde a gente quer chegar. Então, queria deixar aqui para você um espaço, Ari, para você divulgar, né, seu Instagram, né, a comunidade, onde que as pessoas podem te encontrar aqui. E, além disso, quero te agradecer, né, por ter ensinado tanto aqui pra gente, ter trago tantos insights, tanto conteúdo, né, com a sua vivência, com a sua experiência de vida. Então, muito obrigada mesmo. Foi uma honra te receber aqui. E, né, deixa aí o seu recado, deixa aonde que as pessoas podem te encontrar. E eu quero que você deixe uma última mensagem aqui. Se você pudesse falar uma coisa só pra galera que tá ouvindo, o que que seria, né, diante de tudo que a gente conversou aqui? Qual que seria essa mensagem sua? O que eu poderia dizer era... Seja o que Deus quer que você seja. Simples. Deixa Deus te conduzir. É mais fácil. Vai ser mais fácil. E em termos de divulgação, acho que eu não tenho muito o que falar. Eu quero só te agradecer mesmo, Ana Paula, pela oportunidade de fazer com que eu lembre um pouquinho da minha trajetória. Cada pergunta, cada momento aqui de troca, com certeza faz a gente dar uma voltadinha ali. Eu sempre falo que a gente tem que lembrar do dia 1, né? Sim. Então, cada pergunta que me trouxe nessa retrospectiva, para mim é muito gratificante poder dividir hoje a profissão com você, ter você ao meu lado, a gente conseguir estar construindo aí uma equipe realmente fortalecida e com os mesmos propósitos. Para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar no Instagram, Ariane Reis, com 2 S no final. Meu nome não é fácil, Y2Ns e E no final. Mas é só isso lá no Insta. A gente compartilha de tudo, mas principalmente o meu lifestyle juntamente com o que eu acredito. Então, vocês vão ver eu falando de Deus, de pagode, de nutrição. É tudo junto e misturado, porque lá é um Instagram da Ariane. A nutricionista faz parte, mas é o Instagram da Ariane, tá? Então, eu não falo só sobre dieta, não. E para quem quer conhecer a comunidade, a gente também tem o Instagram, é Nutrition360GO. Lá, através do meu perfil, também você consegue entrar. Se você for estudante de nutrição, se você conhece alguém que é estudante de nutrição, que é nutricionista, lá é seu lugar. É uma comunidade gratuita, a gente tem encontros mensais gratuitos também. É uma oportunidade muito bacana de você poder ter contato com informações que vai além do técnico, que é o que vai conseguir realmente te ajudar a consolidar no mercado de trabalho, né? E é isso. Mês que vem já tem um encontro, não é? Nós temos já aproveita. Um encontro mês que dia vem. Que é? Então, fevereiro. Já olha lá, dia 4 de fevereiro, às 20h15, é online, então você pode estar em qualquer lugar do mundo
e acessar lá que a gente encontra. Esse link, ele é E é exclusivo da comunidade, então você tem que entrar. Então você tem que entrar. É isso. Obrigada. Muito obrigada. E antes de encerrarmos aqui, mais uma vez quero agradecer a CP Marketing Digital, né, pelo espaço. E gostaria de agradecer finalmente aqui a Ari. E dizer para você que está aí nos acompanhando, muito obrigada por ter ficado aqui até o final desse podcast. Quero que você deixe uma mensagem aqui, escreva aqui qual que foi o insight dessa conversa que nós tivemos com a Ariane que você teve. Qual foi o maior insight que você teve? Comenta aqui com a gente e até a próxima.